Eu sou Lisa Guerra, estudante de psicologia, e bora falar sobre 1000 episódios de Pirata que Estica. One Piece é um dos animes mais amados, não é à toa, ele existe há anos. Então bora fazer um perfil psicológico do protagonista Luffy. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, que toda semana temos vídeos aí unindo psicologia com cultura pop. Já vai deixando o seu like que ajuda bastante o canal e ajuda aí o YouTube a recomendar para mais pessoas esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo e a debater sobre saúde mental. Desde pequeno, Luffy queria ser pirata e ele estava disposto a fazer o que fosse preciso para realizar o seu sonho. Na vida real, é super comum a gente ver crianças se apegarem a certas figuras e ideais que essas figuras representam, como, por exemplo, super-heróis e tal. A Mattel do Brasil já realizou uma pesquisa em parceria com o Instituto GfK Indicator que constatou que os super-heróis não só influenciam o dia a dia das crianças, como eles também são essenciais para a formação da personalidade de cada uma delas. O estudo mostra como esses personagens são essenciais para a formação de valores como coragem, humildade, entre outros. E um fator também muito interessante que o estudo aponta é a imaginação, que muitas vezes é utilizada para reparar em injustiças como dar força ao mais fraco, dar popularidade ao mais tímido, etc. Tudo isso mostra que, apesar de os piratas não serem considerados heróis, digamos assim, pro Luffy eles preenchem esse espaço aí do qual ele sonhava em ser e em fazer parte. Apenas sonhar nunca foi suficiente para ele. Ele também queria realizar os seus objetivos, mas ele nunca era levado a sério. Na verdade, ele era muito zoado pela idade, ou por não saber nadar, ou então pelo jeito com que ele se impõe para as pessoas. E isso é tão impactante que ele chega ao ponto da automutilação, onde, para se provar capaz, ele acaba cortando seu rosto, dando origem à cicatriz que o acompanha pro resto da vida. Uma cicatriz que é bastante simbólica, inclusive, para ele, porque foi um ato aí de tentar mostrar o seu valor. E não só esse fato, como diversos outros ao longo do anime, mostram uma coisa muito importante e que talvez seja uma das características mais marcantes do Luffy: impulsividade. Que é o ato aí de agir por impulso sem pensar nas consequências que os seus atos podem ter. É natural que ao longo da vida a gente vá ter aí algumas atitudes impulsivas em algumas questões ou escolhas, afinal nós somos seres humanos imperfeitos e acontece. O problema é quando isso traz prejuízos para si ou para quem está ao redor, de tão recorrente que isso acaba se tornando. Quando a gente se depara com algo que queremos, uma tentação, digamos assim, às vezes acontece de tomar atitudes sem pensar, por impulso, e depois a gente se arrepende. Então, quem costuma agir por impulso tende a se guiar pela própria intuição, que se opõe ao pensamento racional. E tomar uma atitude sem pensar pode causar muitos problemas, ainda mais quando isso acontece com certa frequência. Na vida real, a impulsividade ela pode trazer problemas para as pessoas aí que não conseguem controlar a sua vida financeira, acabam gastando impulsivamente, que têm dificuldade nos seus relacionamentos interpessoais justamente pelo fato de meter os pés pelas mãos. Até mesmo uma maior tendência a se envolver em situações de violência e agressividade, ou até mesmo abuso de drogas. A impulsividade ela pode estar ligada tanto a fatores genéticos quanto ambientais, como, por exemplo, maus tratos ou negligência na infância. Um dos momentos mais complicados na trajetória de Luffy é, sem dúvidas, uma das coisas também que marcou aí, que mais moldou o seu entorno, foi a morte do seu irmão. E a partir disso a gente consegue observar as fases do luto estipuladas pela psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Logo de cara, ele já entra na fase de negação, que é a primeira fase, onde parece ficar completamente apático com o que houve, como se ele precisasse processar melhor tudo o que estava acontecendo, e quando finalmente cai a ficha, ele entra aí com os dois pés na próxima fase, que é a raiva e a negação, onde ele simplesmente não aceita o fato de ter que viver sem o seu irmão
e ele desconta em tudo, absolutamente tudo que tá ao redor. Até dizem pra ele que desse jeito ele nunca vai encontrar o seu propósito e que ele estava sendo engolido pela escuridão. Provavelmente essas últimas fases aí foram acentuadas pela impulsividade que, como a gente falou, já é algo característico do personagem. O seu comportamento ele já era impulsivo, então ele foi potencializado aí na fase da raiva e do luto pelo seu irmão. O episódio 491 ele é praticamente inteiro dedicado a como viver pós o luto e as suas dificuldades. Ainda tem a fase da depressão, e só mais tarde Luffy vai entender o ciclo que a vida é e a partir daí ele vai entrar no estágio de aceitação. Vale lembrar que todos nós somos seres humanos aí diferentes e passamos pelo processo de luto de formas diferentes. Ou seja, as fases elas se alternam entre elas em relação à ordem ou à intensidade e algumas pessoas podem até mesmo não passar por algumas fases. E isso é natural. É muito interessante ver como o Luffy e o seu bando eles meio que complementam uns aos outros, tanto nas habilidades quanto na personalidade. E eu acredito que uma das maiores lições aí de One Piece é a gente entender as diferenças, as limitações e o quanto que a gente precisa aceitá-las, tanto as nossas quanto as dos outros, e reconhecer que às vezes nós não vamos ter o que a gente quer e também não vamos conseguir desenvolver aí certa habilidade que a gente julga essencial, como por exemplo o Luffy querendo aprender a nadar. E a partir disso a gente entende que não é errado precisar de ajuda. Por isso eu sempre falo aqui, sempre bato nessa tecla da importância da psicoterapia e como ela pode também auxiliar e nos fazer ver as coisas de uma outra perspectiva, além das nossas falhas, defeitos e limitações. E se você tá comigo até agora, por favor, não esquece de deixar o seu like aí pra dar aquela força pro canal. Deixe aí nos comentários qual personagem você quer ver aí uma análise. E um beijo, obrigada pela atenção de sempre, tchau!